Bom, então, na aula passada, a gente terminou de falar sobre a parte de construção de gráficos, né, dentro de análise exploratória de dados. E agora a gente vai começar uma terceira parte, né, do curso, que é a parte de inferência estatística. Inferência trata de como tirar conclusões sobre uma população toda a partir de uma amostra. Então, isso é o que significa inferência. Quando vocês ouvirem esse termo, quer dizer isso. Tirar conclusões sobre uma população com base numa amostra. Né? Por exemplo, quando você quer saber, quando você quer estimar a proporção de eleitores de um determinado candidato, né, numa eleição qualquer. Então, o que você faz é uma pesquisa, por exemplo, né, para poder olhar, você olha uma amostra, né, e com base nessa amostra de indivíduos, você tira suas estimativas e infere qual seria a proporção de eleitores do tal candidato na população toda. Então, esse procedimento é o que a gente chama de inferência estatística. A gente já vinha tratando disso de forma um pouquinho informal, né, digamos assim. Por exemplo, quando a gente calculava a média amostral, né? No fundo, a média amostral é uma forma de você estimar a média de uma população toda, né? Ou a proporção amostral também é a mesma coisa. A variância amostral é uma forma de você estimar a variância da população toda de indivíduos, né? Mas a gente vai ver com mais detalhe esse procedimento, porque não basta só você aproximar no seguinte sentido. Calculei x barra, observei, digamos, x barra é igual a, sei lá, 39,42. Estou inventando o número. Então, inferência não é só você fazer isso. X barra deu isso, então eu estimo que a verdadeira média de x deva ser aproximadamente igual a 39,42. Né? A gente consegue fornecer mais informação do que isso, a gente consegue dar intervalos para essa média, de forma que a gente confia que a verdadeira média, com alto grau de confiabilidade, está dentro daquele intervalo. Né? A gente tem os chamados testes de hipótese. Enfim, tem muito mais informações, né, que a gente pode extrair a partir do processo de inferência do que simplesmente substituir as quantidades populacionais por quantidades amostrais e dizer assim, olha, deve ser aproximadamente isso. Né? A gente quer quantificar essa incerteza. E é isso que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje. Né? Como fazer, como tratar de forma mais precisa, quantificando incertezas, nesse processo de utilizar amostras para estimar quantidades populacionais, tá? Bom, um conceito-chave é o seguinte, que a gente vai selecionar uma amostra de indivíduos e essa amostra precisa representar razoavelmente bem a população. Então, por exemplo, se eu quiser estudar os efeitos do tabaco em jovens, né, em pessoas, sei lá, entre 18 e 27 anos, digamos, né? Estou chutando aqui uma faixa de valores. Então, minha amostra de indivíduos tem que ser uma amostra que represente essa população. Então, não vou pegar idosos, não vou pegar crianças ou adultos em meia idade. Eu tenho que definir a minha amostra de acordo com a população que eu quero estudar. E aí, um conceito-chave para toda essa parte, essa terceira parte do curso, é a questão da variabilidade, porque a gente sabe que amostras diferentes vão gerar resultados diferentes. Isso é um ponto-chave, né? Por exemplo, o exemplo que eu estava dando, né, de calcular x barra. Quem que é x barra? Só para a gente lembrar, era 1 sobre n, somatório de indo de 1 até n de xi. É a média amostral, né? Isso aqui, esses pontos xi, né, que são x1 até xn, são a amostra. Se eu coletar a minha primeira amostra, né, tipo, se eu tiver uma primeira amostra de tamanho n, minha amostra 1, isso vai gerar um valor de x barra. Né?
Se eu coletar uma segunda amostra, o valor de x barra vai ser diferente, né? Se eu coletar uma amostra 2, né, aí aqui eu vou colocar assim, tá com um umzinho aqui em cima entre parênteses. Se eu coletar uma segunda amostra, o x barra 2 vai ser diferente da primeira amostra, né? E assim sucessivamente. Cada amostra vai ter um x barra próprio, né, para aquela amostra. Isso vem da questão da variabilidade, né, pessoal? Porque se as amostras variam, a média varia também. E lembra que a gente tem visto, né, que tudo aquilo que varia de forma que a gente não consegue controlar completamente é porque aquilo tem um comportamento aleatório. No seu processo amostral é aleatório. Ou seja, o que eu quero dizer, talvez por mais estranho que possa parecer a princípio, é que essas quantidades aqui, o x barra 1 e o x barra 2, são quantidades aleatórias. Então, eles são aleatórios. Bem como quaisquer outras características que derivem dessa amostra, tá, pessoal? Eu posso definir também um S1, que é um desvio padrão amostral. O que seria o desvio padrão amostral? Seria 1 sobre n menos 1, somatório, indo de 1 até n, de xi na minha amostra 1 menos x barra da minha amostra 1 ao quadrado. Né? É a forma faltou tirar a raiz, né? Porque o desvio tem a raiz quadrada. Então, é a forma do desvio padrão. Isso também é aleatório. O S1 também é aleatório. Por quê? Porque depende da amostra. Ou seja, tudo que depende de uma amostra aleatória, por sua vez, será aleatório. E aí a pergunta que fica é, legal, identifiquei que essas quantidades amostrais de fato são aleatórias porque dependem de uma amostra que é colhida aleatoriamente. A questão que fica é, bom, se são aleatórios, qual é a distribuição desses caras? Né? Qual é a distribuição de x barra? Qual é a distribuição de S? Qual é a distribuição de S2? Né? Então, é nisso que essa terceira parte do curso vai se fundamentar, tá? Em investigar as distribuições para essas quantidades amostrais, tá? Bom, aqui tem algumas definições que eu quero só frisar com vocês, mas que a gente já vem usando, tá? Acho que uma ou outra a gente não usou ainda. Bom, temos o conceito de população, né, que é o conjunto de todos os elementos de interesse no estudo. Eu acho que essa questão da população está um tanto clara, né? A notação, né, que eu uso para população, eu vou usar o seguinte, eu vou dizer X tem distribuição, digamos, tá? Poisson lambda. Então, a minha população se refere à variável X, né? E ela tem distribuição Poisson, tá? Então, isso é o que a gente vai falar quando estiver se referindo à população. É uma variável aleatória que tem uma distribuição e, a partir dela, quando a gente coletar amostras, o que a gente vai fazer? A gente vai coletar, por exemplo, né, x1 vindo da Poisson lambda, ou seja, porque x1 vem da mesma distribuição da população, a gente também vai coletar um x2, que é um segundo elemento da amostra, que também é uma Poisson lambda, e assim sucessivamente, até chegar no nésimo valor, que também é Poisson lambda, tá? Então, o conceito então, para amostras, eu vou representar assim, como x1, x2 até xn. E todas essas amostras têm a mesma distribuição da população, tá? Então, aqui eu estou fazendo só o paralelo entre a definição intuitiva entre população e amostra e o conceito formal de distribuição de probabilidades que a gente vinha vendo aí na primeira parte do curso, tá? Então, pessoal, essa é a diferença entre população e amostra. A população pode ser vista como um mecanismo que vai gerar observações da amostra e a amostra são réplicas, né, daquela mesma população. Então, vou sortear uma Poisson lambda, esse vai ser a minha primeira amostra. Sortear outra Poisson lambda, outro valor da Poisson lambda, essa é a minha segunda amostra, e assim sucessivamente. Parâmetro, né? O que é um parâmetro? Deixa eu voltar aqui, acho que eu vi então. E o conceito de parâmetro? Bom, o parâmetro é uma quantidade numérica que representa uma característica da população.
Então, nesse setup aqui, pessoal, quem é o parâmetro? O parâmetro é lambda, tá? Porque o lambda é uma quantidade numérica e se eu determinar o valor de lambda, eu determino a população. Então, a definição de parâmetro é essa: é uma quantidade numérica que representa uma característica da população. Qual é a característica da população que o lambda está representando aqui? Ora, o lambda na Poisson é o valor esperado, não é isso? Então, lambda é igual ao valor esperado de x quando x tem distribuição Poisson lambda, tá? Então, nesse caso da Poisson, a gente só tem um parâmetro, que é o lambda, e esse parâmetro vai representar o valor esperado da população. E nesse caso aqui, no caso em que eu tenha, digamos, x com distribuição normal, mi, sigma 2. Né? Então, essa é a minha população x, a distribuição dela é uma normal mi, sigma 2, então os valores que eu vou amostrar, eu vou supor que eles vêm de uma distribuição normal. E quem são os parâmetros? Ora, um parâmetro é o mi e outro parâmetro é o sigma 2. Então, esses dois carinhas aqui são parâmetros, porque são quantidades numéricas que determinam a distribuição da população, tá? E nesse caso, o que são quantidades numéricas que representam qual característica da população? Bom, o mi representa a média da população e o sigma 2 representa a variância da população. Tá? Então, é sempre assim, pessoal. Você tem suas distribuições de probabilidade, essas distribuições têm parâmetros, né? E esses parâmetros, eles caracterizam a população dessa forma. O valor de mi vai representar a média de toda a população, né? E a variância sigma 2 representa a variância de toda a população, tá? Então, é sempre assim, parâmetro, quantidade numérica que determina a distribuição de probabilidade da população, e cada parâmetro diz respeito a uma determinada característica dessa população. Ok, então já defini o que é o parâmetro e estimador. O que é um estimador, né? Bom, um estimador é uma quantidade que é função da amostra, isso é muito importante. Então, é uma quantidade que é função da amostra e que é usada para estimar um parâmetro da população. Vou pegar esse caso aqui, tá, pessoal? Então, o que eu quero fazer? Estimar mi, né? Como é que eu estimo mi nesse caso? Eu vou lá na população e vejo. Quem é o mi? O mi qual é a característica que ele representa? O valor esperado de x, ou seja, média populacional. Então, como é que eu estimo o mi? Eu estimo o mi através do valor de x barra. Então, x barra é usado para estimar mi, tá? Então, o x barra é estimador de mi. Então, posso escrever assim também. Ó. X barra é estimador de mi. Bom, e é análogo também para variância, né? Como o sigma 2 é a variância de x, eu posso usar o S2 para estimar sigma 2. É estimador de sigma 2. Tá bom? Bom, e o processo de inferência é o que eu estava explicando antes, né? É a área que trata de tirar conclusões sobre a população, tendo como base uma amostra, tá? Alguma dúvida até aí, pessoal? Deu para entender mais ou menos a ideia? Ou algum desses conceitos ficou confuso de alguma forma? Ô, professor, Oi. qual a diferença exatamente que eu não estou lembrando agora quando a gente fala do de x e da variância? Ah, tá. O E de x é uma medida de posição central. A variância é uma medida de dispersão. Então, por exemplo, né, se você tiver... Vou colocar dois exemplos aqui. Aí, perdão pela curva horrível, tá? Mas, por exemplo, o valor esperado de x, vou supor, né, essa distribuição aqui normal, tá? Vamos colocar aqui x. O valor esperado de x é aonde a distribuição está centrada, tá?
Então, ela está centrada nesse valor, é a média. E a variância? A variância, ela vai dizer o quão dispersa é a curva, né, com respeito à média. Então, por exemplo, aqui eu tenho um valor de sigma grande, um valor de sigma 2 grande, então vou até anotar aqui, sigma 2 grande. E esse sigma 2 é a mesma coisa, no caso da normal, né, que var de x, tá? A variância de x é a mesma coisa que sigma 2. Então, eu representei aqui um sigma 2 grande, e se eu tiver um sigma 2 pequeno, a minha curva vai ser assim. Nossa, ficou horrível porque bagunçou tudo aqui. Então, aqui eu tenho um valor de sigma 2 azul. Então, o sigma 2 azul é uma variância pequena, tá? Então, essa aqui é a questão. Quanto maior, porque aqui a curva está mais espichadinha, né? Tá mais espichada para cima. Então, é porque a variabilidade ao redor da média é a mesma. Quer dizer, é menor. Então, o sigma 2 mede isso. Ele mede quão disperso é a minha população com respeito à média. Então, quanto maior for o valor de sigma, ou de sigma 2, né, mais gordinha vai ser essa curva aqui da normal, e quanto menor o valor de sigma 2, mais espichada e concentrada ao redor da média aquela curva vai ser. Tudo bem? Beleza, obrigado, professor. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, então vamos lá. Bom, aqui tem as notações, mas é o que eu escrevi aqui do lado, né? Então, por exemplo, como população, eu vou escrever x tem distribuição normal mi sigma 2. Então, esse é o mecanismo que gera as minhas amostras. Toda vez que eu for lá escolher uma pessoa aleatoriamente, é como se eu estivesse gerando um valor da normal mi sigma 2. Aí, a minha amostra aleatória simples, né, são as medições x1, x2 até xn, que são sorteadas, e a gente vai sempre supor, né, que é de forma independente, segundo a distribuição da população. O valor de n vai representar o tamanho da amostra, né? E aqui a gente vai ter a mesma coisa, né? Se essas são amostras de x, então eu vou ter x1 tendo distribuição normal, mi sigma 2, até o xn, que também vai ter distribuição normal, com média mi e variância sigma 2, tá? Parâmetros, né? Parâmetros são os valores numéricos que caracterizam a distribuição de x. Então, nesse caso, em que x tem distribuição normal mi sigma 2, os parâmetros são mi, e a quantidade que o mi representa é o valor esperado de x. E o sigma 2 também é parâmetro, porque também está determinando a distribuição, e ele representa, no caso, a variância de x. E um estimador? Bom, um estimador, ele é uma função da amostra, então a gente vai denotar ele como letra grega com chapéu em cima, que aqui nesse caso, essa letra aqui chama teta, né? Então, isso é teta, chapéu. E aqui eu coloquei essa anotação que talvez seja esquisita, né? Teta, chapéu, parêntese, x1 até xn, só para lembrar a vocês que o teta, chapéu é função de x1 até xn, tá? Então, por exemplo, se eu escrevo algo assim, né? Eu quero dizer que f é função de x. Se eu escrevo algo assim, eu quero dizer f é função de x e de y. Se eu escrevo algo assim, eu quero dizer que f é função de x1 até xn. Então, quando eu escrevo o teta chapéu assim, quer dizer que o teta chapéu é como se fosse uma f, tá? É uma função da amostra que vai de x1 até xn, tá? Por exemplo, no caso em que eu tenho como estimador x barra, né? Então, θ é função da amostra também, né? Porque ele é função de x1 até xn. Né? Quando eu digo que S tem essa forma, também o S vai ser uma função da amostra. Tá? Então, tem essa notação. Né? E a gente vai colocar um chapéu em cima do parâmetro que a gente está estimando. Então, como assim? Né? Que notação esquisita é essa? Quer dizer o seguinte,
Aqui eu não tenho, vou pegar esse exemplo, né? Do x com distribuição normal, mi, sigma 2. Né? O θ representa parâmetro. Então, é uma notação geral, tá? Nesse caso aqui, eu posso ter um θ igual a mi, que quer dizer que eu estou falando do parâmetro mi, ou posso também ter θ igual a sigma 2. Eu estou dizendo que o parâmetro é o sigma 2. E eu vou colocar chapéu em cima do que eu estiver estimando. Por exemplo, né? Se eu escrever isso aqui, mi chapéu igual a x barra, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estou estimando mi por x barra, tá? Isso quer dizer também que x barra é estimador de mi, tá? Da mesma forma, eu posso dizer que S2 é estimador de sigma 2, porque tem um chapéu no sigma 2. Né? Se eu tivesse x com distribuição Poisson lambda, a minha notação seria a seguinte, eu diria que lambda chapéu é igual a x barra. Por quê? Porque o lambda representa o valor esperado de x e o estimador de lambda, ou seja, o estimador da média, é a média amostral, tá? Então, é só essa notação, pessoal. Se eu tiver um parâmetro que, em geral, vai ser uma letra grega, né? Só em alguns casos que não. Por exemplo, o binomial, o parâmetro é p, que não é letra grega. Mas quando eu botar um chapéu em cima, quer dizer que eu estou considerando um estimador para aquela quantidade, tá? E quando a gente usa o θ é porque a gente quer ser geral, a gente quer dizer assim, esse θ daqui ele pode ser o mi da normal, pode ser o sigma 2 da normal, pode ser o lambda da Poisson, pode ser o p da binomial. Então, a gente colocar θ, a gente só está sendo genérico, tá? Sendo, pode ser qualquer parâmetro. Bom, e aí vamos dar uma olhada mais a fundo, né, na média amostral, porque ela vai ser bastante importante para definir os próximos conteúdos que a gente vai ver, né, e muito da inferência da estatística, que a gente vê em estatística, usa propriedades da média amostral. Então, a média amostral, como a gente já viu, ela é usada para estimar a média da população Mi, né, que representa o valor esperado de X. A fórmula da média amostral é somar todas as observações da amostra e dividir por N. Então, ela vai resultar em somatório, quando i vai de 1 até n, de xi dividido por n, tá? Bom, então a média é um estimador para a média populacional, como a gente já vem falando aqui desde o início da aula, mas a questão é, x barra é um bom estimador? Né? E a gente precisa definir o que é um bom estimador, né? E a gente vai definir da forma mais geral possível, né? Que diz, um estimador é bom quando ele possui boas propriedades. Né? E que propriedades são essas, então? Bom, eu coloquei aqui duas delas, né? Que é não viesado, né, o estimador, a gente vai querer que seja um estimador não viesado, ou com viés baixo, dependendo do caso, e a gente também vai querer um estimador que seja consistente, tá? Na estimação de mi. E aí, o que eu preciso fazer agora com vocês é definir o que são esses conceitos, né? De ser enviesado ou não viesado, e de ser consistente. Quando é que eu digo que um estimador é não viesado para estimar um parâmetro? Quando que eu digo que um estimador é consistente para estimar um parâmetro? Então, vamos lembrar que o θ-chapéu é uma função da amostra, né? E aí eu vou usar agora, de forma mais geral possível, eu não quero me prender só ao caso da normal, no caso da Poisson, então eu estou num caso em que eu tenho um parâmetro θ na minha população, eu tenho um parâmetro θ, e eu tenho o estimador de θ, que eu estou chamando de θ-chapéu, tá? Então, se o parâmetro θ for mi, o θ-chapéu é, por exemplo, x barra, tá? Então, eu vou dizer o seguinte, né? O viés do estimador, isso é uma definição, né?
é definido como a diferença entre o valor esperado daquele estimador e o verdadeiro valor do parâmetro, né? Faz sentido pensar nisso como viés, né, como vício do estimador? Eu acho que faz da seguinte forma. Por quê? Essa quantidade aqui representa o que eu espero como valor para o estimador. E essa quantidade é o que o estimador quer estimar e o que o estimador se propõe a estimar. Quanto maior a diferença entre essas duas quantidades, maior vai ser o viés do estimador teta-chapéu na estimação de teta, tá? Então, a gente, no caso da definição de teta-chapéu ser não viesado na estimação de teta, a gente vai dizer que ele é não viesado se o valor esperado, né, do estimador coincide com a quantidade que eu quero estimar. Por exemplo, se o que eu espero para x barra for mi, então x barra é não viesado para mi. Se o que eu espero para S2 for igual a sigma 2, quer dizer que S2 é não viesado na estimação de sigma 2, tá? Então, a gente tem que, se o θ-chapéu é não viesado na estimação de θ, então o valor esperado é igual ao θ, certo? Então, qual vai ser o viés do estimador? Lembrando que o viés do estimador é a diferença entre ambos. Ora, no caso de ser não viesado, o viés vai ser zero. Por isso que a gente chama de não viesado. Porque o valor esperado do estimador coincide com o parâmetro, então a diferença entre os dois é zero. Então, o viés é zero, logo a gente vai dizer que o estimador é não viesado. Tá? Vamos ver numa figura para a gente entender o que é. Eu acho que eu vou fazer a ilustração primeiro e depois eu mostro as contas, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho o seguinte. Eu gosto bastante desse gráfico porque ele ilustra bem esse conceito de viés, tá? Como é que eu interpreto esse gráfico? Esse gráfico ele me traz 4 representações ilustrativas de estimadores. Então, aqui eu tenho, no gráfico A, eu tenho o estimador θ-chapéu 1. Aqui eu tenho o estimador θ-chapéu 2. Aqui eu tenho outro estimador θ-chapéu 3. Aqui eu tenho outro estimador θ-chapéu 4. Tá? Todos esses estimadores estão sendo usados para calcular a quantidade, né, para estimar, melhor dizendo, o parâmetro θ, que eu coloquei aqui em vermelho. Tá? Então, bem no centro desse alvo, eu tenho o verdadeiro valor de θ. Tá? Por exemplo, pode ser o valor μ da normal, tá? Sendo representado aqui. Então, em quais situações eu tenho estimadores não viesados? Será que θ1 é não viesado para θ? Só lembrando, né? Esses valores de x são valores observados, são valores observados do estimador. Observados para o estimador. Então, o que acontece? Esse x aqui quer dizer o quê? Quer dizer que eu coletei uma amostra, que vai de x1 até xn, essa amostra. Com base nessa amostra, calculei o θ1 chapéu. Calculei meu estimador. Por exemplo, a média amostral. E aí deu esse valor aqui. Aí eu fui lá e calculei de novo. Peguei outra amostra de tamanho n e achei esse estimador. Esse valor para o estimador. Aí fiz de novo, achei esse valor para o estimador. Né? E assim sucessivamente. Professor, Oi. ainda está solto para mim o que seria esse estimador? O estimador é uma quantidade que depende da amostra, que você vai usar para estimar um parâmetro. Por exemplo, se o seu x for normal mi sigma 2, né, o seu parâmetro, um dos parâmetros de interesse é o mi, digamos, tá? Então, quem seria
um estimador possível? Quem seria um mi-chapéu? Seria x barra. E x barra é a função da amostra. Certo? Porque ele é a função da amostra porque na expressão que define o mi-chapéu, que é x barra, aparece a amostra. Né? Então, aqui estão as amostras. Então, um estimador é isso. O estimador é essa expressão, a média amostral, e a única restrição é que ela precisa, a única condição é que ela precisa depender das amostras. Né? Então, quando eu estiver falando de estimador para mim, eu estou pensando tipicamente na média, tá? Na média amostral. Mas existem outros estimadores possíveis. Eu poderia tomar como estimador para mim, eu poderia chamar o Mi chapéu 1 de x bar, mas eu poderia também pensar em estimar o Mi como sendo a mediana da minha amostra, que seria o valor do meio, né? Que a gente já viu que se a gente colocar um parêntese e fizer n mais 1 sobre 2, a gente está pegando o valor do meio. Lembra, né? Aquela notação que a gente está ordenando todo mundo, né, do menor para o maior. Então, um outro estimador para média populacional poderia ser a mediana, digamos. Né? Que ao invés de calcular a média, eu vou pegar o valor ordenado que tiver no meio. Então, isso gera diferentes possibilidades de estimar o Mi. Né? Todas essas formas vão depender da amostra. Então, é isso que eu quero dizer quando eu mostro essas figuras. Ficou um pouco mais claro? Sim, é como se eu estivesse estimando um valor a partir de conhecimentos que eu já sei. Exato, exato, exato. Eu posso estimar a média, por exemplo, do tempo de germinação de sementes, pegando 20 sementes, botando para germinar num certo ambiente. Aí é claro que vai depender do ambiente, o tempo de germinação, mas não esquecer isso por enquanto, mas pega 20 sementes, coloca lá para germinar, mede o tempo que cada uma germina e pronto, faz a média. Esse é um estimador para o tempo médio populacional de germinação dessas sementes. Outra forma de estimar é pegar as mesmas 20 sementes, colocar para germinar e anotar a mediana dos tempos que vai levar até a cada uma daquelas sementes germinar. É uma outra forma de estimar. Fez sentido? Fez sentido, professor. Beleza. Então, pessoal, voltando aqui para o gráfico, é como se, por exemplo, o θ1 chapéu fosse o Mi1 chapéu, que é o x bar, e o θ2 chapéu fosse o Mi2 chapéu, digamos, tá? Então, aqui eu estou meio que comparando diferentes estimadores na estimação de θ. Então, θ é esse valor aqui, e a cada vez que eu repito o meu experimento, eu tenho um valor observado para o estimador. Eu consigo calcular e observar, tá? São esses xzinhos. Então, pessoal, nesse caso, no caso θ1 chapéu, é um estimador não viesado. Porque, em média, ele acerta o verdadeiro valor de θ, né? Ele não está enviesado para nenhuma área que não seja o centro, né? Então, em média, né, o centro, você pensar que no centro de massa do xy está coincidindo com θ. Então, ele é um estimador não viesado. Para θ. E o θ2? θ2 é um estimador viesado ou não? Bom, o θ2 é viesado. Por quê? Porque o centro de massa, né, da distribuição do estimador está bem fora de θ, né? Então, no caso do θ2, eu tenho um estimador que é viesado para θ. Ele é viesado para θ. Tá? Porque ele apresenta um certo viés. O centro de distribuição do estimador não é o verdadeiro valor do parâmetro. Tá? Então, aqui eu só vou trocar para θ2. Acabou que eu acho que seria mais rápido se eu tivesse reescrito tudo. E o θ3? O θ3 é não viesado para θ. Né? O θ chapéu 3 é estimador não viesado
para θ. E o θ chapéu 4? Θ chapéu 4 é um estimador viesado para θ. Tá? Então, o que eu tiro dessa ilustração? Né? O que eu tiro de conclusão a partir dela? Que dependendo do estimador que eu escolher para estimar o θ, eu posso ter resultados melhores ou piores. Né? Nesse caso, quem é o melhor estimador para estimar θ? O melhor estimador é o θ3. Por quê? Porque ele não apresenta viés, a concentração dos valores que você vai obter quando for calcular o θ3 com base na sua amostra, esses valores estão concentrados ao redor de θ. Né? Então, você tende a estar próximo da quantidade que você quer estimar. Né? Que no caso aqui seria, digamos, a média populacional, a variância populacional, digamos assim. Tá? Então, e a variabilidade aqui é menor. Outro estimador que é não enviesado é o θ1 chapéu, que é esse cara aqui. Mas o θ1 chapéu tem variabilidade maior, você está vendo aqui? Conforme você vai colhendo novas amostras, você pode observar valores bem distantes do centro, bem distantes do verdadeiro valor do parâmetro. Então, o θ3 é o melhor estimador, tá? Nesse caso, né? nessa situação. Então, o θ3, ele tem o que a gente chama de baixo viés, ou não viesado, no caso. Aqui eu quis apresentar ele sendo não viesado. E ele também tem baixa variância. Então, é isso que a gente vai buscar dos nossos estimadores, pessoal. A gente vai querer que os estimadores tenham um viés baixo e que tenham variância baixa. Tá? Aí eu vou voltar só para fazer, só para mostrar esse conceito, né, de viés, falando sobre o uso de x barra para estimar mi, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui nesse slide. O que eu estou dizendo é, suponha que eu tenho uma amostra simples, x1, x2 até xn. Né? E aí eu vou definir como mi chapéu, ou seja, o estimador para mi, onde mi representa a média da população. Aqui eu posso até tirar esse izinho. Então, o estimador para a média da população é a média amostral. Então, tenho aqui minha expressão da média amostral, tá bom? E aí o que eu estou dizendo é que o mi chapéu é não viesado para mi. Vou até escrever aqui. Mi chapéu igual a x barra é não viesado para mi, onde mi é o valor esperado de x, né? Que também vai ser o valor esperado de xi para todo i, tá? Para qualquer i que eu queira. Como é que a gente vê isso? É difícil de verificar que mi chapéu é não viesado para mi? Né? Não, por quê? Eu vou ter o seguinte, eu vou ter que x barra, ele é definido como sendo 1 sobre n, somatório, quando i vai de 1 até n, de xi. Então, porque o que significa ser não enviesado? Significa que o valor esperado de mi chapéu tem que coincidir com mi. Né? Essa é a definição de ser não enviesado. Significa essa diferença tem que ser zero, o que é equivalente a dizer que o valor esperado de θ chapéu é igual a θ. No caso, o meu θ é o mi, né? Então o valor esperado do mi chapéu tem que ser igual a mi. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o valor esperado de x barra, e esse valor esperado vai ser igual ao valor esperado de 1 sobre n somatório de xi, onde i vai de 1 até n. Agora lembra o seguinte, né? Isso aqui é uma variável aleatória, é uma soma de várias variáveis, mas é uma variável aleatória por si só. Constante multiplicativa sai do valor esperado multiplicando. Então, vai dar 1 sobre n, o valor esperado do somatório, com i variando de 1 até n, de xi. Isso vai resultar em 1 sobre n. E agora, o valor esperado da soma de variáveis aleatórias, a gente viu que é a soma dos valores esperados, ou seja, essa soma pode sair da esperança.
E de XI. Aí vamos lembrar uma coisa, né? Quem é E de XI? O E de XI é Mi para todo o XI, né? Então, aqui dentro tem um somatório onde todos os termos são iguais a Mi. Esse somatório envolve N termos, sendo todos eles iguais a Mi. Então, esse somatório resulta em N vezes Mi, certo? Porque aqui aparece Mi para todo xi, né? Então vai ser somatório de Mi N vezes. Então vai dar N Mi. Com esse 1 sobre N que estava aqui antes, corta e vai dar Mi. Ou seja, o valor esperado de x barra é igual a Mi. Isso mostra, pessoal, que o x barra é um estimador não biaisado para Mi. Por quê? O que eu espero para a média amostral é a média populacional, né? Então, pessoal, com essas contas, se eu conseguisse provar que na estimação de Mi por x barra, eu tenho uma situação que é dada por θ, pela essa situação ilustrativa, referente a θ1 chapéu ou a θ3 chapéu, né? Onde eu não tenho viés, ou seja, onde os diferentes valores do estimador vão estar concentrados ao redor do verdadeiro valor do parâmetro, tá? Fez sentido, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Por que a soma de E de xi é igual a N vezes Mi? Ah, tá. Porque cada um dos E de xis vai ser igual a Mi. Tudo bem esse ponto? Uhum. Cada um dos E de xis vão ser iguais a Mi. Por exemplo, se eu disser assim, ó, xi tem distribuição normal, Mi, sigma 2, para todo I, para I indo de 1, 2 até N. Né? Porque numa amostra é isso que acontece. Uma amostra da normal, todas as quantidades amostrais têm a mesma distribuição. Em particular, tem a mesma média. Ou seja, E de xi vai ser igual a Mi para todo I indo de 1 até N. Certo? Então, o que representa esse somatório aqui? Somatório mais interno. Eu tinha assim, 1 sobre N somatório de E de xi, aonde I é igual a 1 até N. Então, isso aqui está representando o quê? Eu poderia escrever assim, ó. Esse somatório é só uma forma abreviada de eu escrever com reticências. Escrever E de x1 mais E de x2 mais E de x3 até chegar em E de xn. Mas aí, cada um desses E de xi, né, tipo E de x1 vai ser igual a Mi, daqui. O E de x2 também vai ser Mi. O E de xn também vai ser Mi. Então, aqui, esse somatório, todos os termos são iguais a Mi. E como eu estou somando N termos, né, porque eu estou indo do 1 até o N, Aí multiplica então, pelo N. exato. Então, essa soma toda aqui vai dar N vezes Mi. E aí, depois eu Entendi. estou dividindo por Mi, por N, e aí acaba cortando. Fez sentido? Fez. Obrigada. De nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Professor, por que vale a pena para mim estimar o valor de alguma coisa? Por que vale a pena estimar? Porque se você não estimar, você não tem ideia de qual é aquele valor. Não Né? tem como eu calcular o valor diretamente. Ah, boa pergunta. Às vezes é impossível e na maioria dos casos é altamente inviável. Por exemplo, vamos supor que eu queira saber a renda da população brasileira. Existe censo para isso. Só que censo é mega caro de fazer, então não dá para fazer censo toda hora. Então a gente faz censo de 10 em 10 anos. Você consegue ir lá e medir e coletar informação de praticamente todos os brasileiros, uma vez a cada 10 anos, para saber qual é a renda daquela pessoa. Só que é extremamente caro, é bem caro de fazer isso. Né?
Uma alternativa seria você coletar uma amostra. Então, assim, às vezes você até consegue calcular qual é a média de todos os brasileiros. Mas rapidamente esse valor vai se desatualizar, né? Porque a partir do momento que uma pessoa perdeu o emprego, uma pessoa trocou de emprego, mudou a média da população brasileira. Não vai mudar bem pouco, mas vai mudar. Então, uma alternativa é você pode ir de tempos em tempos coletando amostras, né? Então, eu quero estimar, eu posso coletar uma amostra de, sei lá, 1.000 pessoas selecionadas aleatoriamente e perguntar para elas, qual é a sua renda? E com isso, estimar a renda média do brasileiro através de uma amostra pequena. Então, por que eu vou querer fazer inferência e estimar coisas? Porque se eu não estimar, ou eu tenho que fazer um censo, o que é melhor, se eu conseguir fazer, ótimo, porque aí eu não tenho certeza referente às minhas medições, mas pode ser extremamente caro, pode ser até impossível ou inviável, dependendo da situação, né? E se eu não fizer isso, né? Se eu não fizer um censo, a minha alternativa é coletar uma amostra e fazer estimativa, ou não fazer nada e não ter a menor ideia. Então, é por isso que a gente, em geral, está interessado em estimar. Fez sentido? Fez sentido, sim, professor. Muito obrigada. De nada. Por exemplo, quando você vai determinar probabilidade de falso positivo num teste para COVID, digamos assim. Essa probabilidade, ela está lá, ela é um valor numérico e ela é desconhecida. É impossível eu ter um valor exato para essa probabilidade, porque eu teria que investigar infinitas vezes, né? Enfim, porque não tem como, né? Não tem como eu pegar não tem tipo um censo para descobrir a probabilidade de dar falso positivo num teste. Aí o que a gente tem que fazer é chamar várias pessoas, testar várias vezes, para poder estimar essa probabilidade, que seria a probabilidade de um falso positivo, de um falso negativo, né? Se você quiser estimar o tempo médio de germinação de uma semente, você também não consegue fazer um censo para isso, porque cada vez que você plantar a semente vai dar um valor diferente. Então, não tem como. Mesmo que você pegue todas as sementes do mundo e bote para germinar, enfim, vai ser inviável. E também, se aparecer uma nova semente, aquela nova semente não entrou no cálculo para germinação. Então, assim, é basicamente isso. É você reconhecer que existe uma quantidade teórica populacional que é de interesse, mas muitas vezes é inviável, impossível ou muito difícil de medir aquilo diretamente. Então, você colhe amostras e vê através da amostra, tá? Bom, então vamos para o próximo conceito, que é o conceito de consistência. Aparece um limite aqui, mas a gente não precisa se preocupar muito com isso não, tá, pessoal? Eu vou falar mais da ideia intuitiva, tá, do estimador consistente. Bom, o que significa estimador consistente? Então, lembrando, né, eu vou querer trabalhar com estimadores que sejam de baixo viés ou não viesados e que tenham baixa variância, né? Por exemplo, eu vou preferir o caso 3 do que o caso 1, que a variância do estimador é menor. Então, o que é um estimador consistente? Tá? Bom, idealmente, quanto maior o tamanho da amostra, né, mais concentrada a gente espera que seja a distribuição do estimador ao redor do parâmetro, né? Então, mais próximo a gente espera que o estimador esteja de teto. Então, por exemplo, se eu quero estimar a renda média dos brasileiros com uma amostra de tamanho 10, esse é o meu estimador x barra, estaria, digamos, x barra 1, estaria baseado em n igual a 10. Bom, é muito pouco eu pegar 10 pessoas para estimar a média populacional do brasileiro, né, de todos os brasileiros. Se eu pegar, ao passo de que se eu pegar, né, como um segundo x-barra baseado agora numa amostra de tamanho 1.000, a situação já ficou melhor, porque investigando 1.000 pessoas, né, eu espero que o x-barra 2 esteja mais próximo de mim do que o x-barra 1. O x-barra 1 ele é baseado em poucas amostras, então tem muita variabilidade. Então o ponto é esse, quanto mais amostras eu tiver, né, quanto maior o tamanho de amostra, mais próximo do verdadeiro parâmetro eu espero estar. Então,
isso que é um estimador consistente. Um estimador vai ser consistente. Então, o estimador θ-chapéu vai ser consistente na hora de estimar θ, se o θ-chapéu se aproxima de θ quando fazemos o tamanho de amostra suficientemente grande, né? Então, é nesse sentido que eu escrevo essa expressão aqui. Porque, por exemplo, né, no caso da média, o θ-chapéu é o somatório de xi dividido por n. Então, apesar de não aparecer n aqui dentro, o n está sempre embutido, tá, na forma do estimador. Então, quando eu pegar o n e jogar para infinito, ou seja, aumentar indefinidamente o tamanho de amostra, eu vou chegar cada vez mais perto do verdadeiro valor do parâmetro. Isso que é um estimador consistente. Tá? No caso da média sendo usada para estimar a renda, sei lá, dos brasileiros, vai chegar uma hora que você vai investigar a população toda e aí, pronto, você convergiu para o valor na população. Tá? Então, isso acontece porque x barra é consistente na estimação de θ. Né? Vamos ver um desenho que ilustra esse comportamento, tá? Que é um comportamento intuitivo, né? A gente espera que conforme a gente vai investigando amostras cada vez maiores, a média amostral vai se concentrando cada vez mais próxima do verdadeiro valor do parâmetro, tá? Então, pessoal, aqui eu fiz o seguinte gráfico, né? Eu tenho minhas amostras vêm de uma Bernoulli com parâmetro 0,2, tá? Então, a minha população é Bernoulli, onde a probabilidade de x igual a 1 é igual a 0,2, tá? Então, nesse contexto, o que eu estou fazendo? Eu tenho um parâmetro, que é a probabilidade P de sucesso, e o verdadeiro valor desse parâmetro é 0,2. Isso aqui é só em termos de... para eu conseguir ilustrar e fazer o gráfico para mostrar para vocês. Mas na vida real, a gente não vai conhecer o verdadeiro valor do parâmetro. Ele vai ser um valor P, que eu não sei quanto vale, tá? Mas aqui eu gerei 0,2 para P. Então, o que acontece? A distribuição de xi vai ser Bernoulli 0,2. Aí, aqui, pessoal, eu coloquei a distribuição de x barra, tá? Para diferentes valores de n. Então, o meu primeiro gráfico mostra a PMF de x barra quando n é igual a 2. O segundo gráfico mostra a PMF quando n é igual a 5. O terceiro quando n é igual a 10. Aqui, quando n igual a 20. Quando n igual a 50. E aqui, quando n é igual a 100. Tá? Então, em todos esses gráficos aqui, o eixo y é a PMF de x barra. Então, vou até escrever aqui para ficar mais claro. O que eu estou dizendo é, estou colocando aqui a função PMF de x, onde x é o que eu coloco no eixo x, ou seja, o que está no eixo y é a probabilidade de x barra ser igual a x, tá? Então é isso, em todas essas figuras, o eixo y se refere à probabilidade de x barra ser igual a x, tá? Para diferentes valores de x. Então, pessoal, aqui, quando n é igual a 2, quais são os valores possíveis de x barra, né? Onde os x's são Bernoullis. Se os x's são Bernoullis, eu vou ter dois x's, né? Então, eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2, né? Então, o x barra vai ser a soma de x1 mais x2 dividido por 2, não é isso? Que é a média amostral. Aí, olha só que interessante. O x1, ele só pode ser 0 ou 1. Não pode ser outro valor, só pode ser 0 ou 1. E o x2 também, só pode ser 0 ou 1. Então, quais são os valores possíveis para x barra? Bom, só tem 3 valores possíveis. Ou x barra é 0, que é o valor que está aqui. E quando o x barra vai ser 0? Quando o x1 for 0 e o x2 for 0 também, né? Um segundo valor possível para essa média é meio. Por quê? Quando x1 for 0 e x2 for 1, a média vai dar meio. Quando x1 for 1 e x2 for 0, a média também vai dar meio.
Então, aqui está o meu segundo valor possível de x barra. E o terceiro valor possível é 1, que vai ser obtido quando tanto x1 quanto x2 forem iguais a 1. Então, está aqui. Tá? Então, nota que o suporte da variável xi eram os valores 0 e 1. O xi, quando o xi é Bernoulli, ele só pode assumir o valor 0 e o valor 1. Para x barra, o suporte mudou, certo? O suporte passou a incluir agora também o valor 0,5, que ele passou a ser o valor possível para x barra, não para xi, mas para x barra. Então, acontece esse primeiro fenômeno, o suporte muda. Além disso, né, e aí eu posso calcular as probabilidades associadas a cada valor. Então, qual é a probabilidade de x barra ser igual a 0? É bem alta. A probabilidade de x barra ser igual a meio já é mais baixa. A do x barra ser igual a 1 é mais baixa ainda. Né? Aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou aumentar a quantidade de amostras em x barra. No meu segundo gráfico, aí eu não vou fazer em tanto detalhe com vocês, porque senão vai ficar muito demorado. Então, no meu segundo gráfico, eu tenho x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 dividido por 5. Então, esse é o valor de x barra. Agora, aqui, o x barra pode assumir vários valores. Pode assumir o valor 0, o valor 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. E olha só, aí, e aqui em vermelho eu coloquei o 0,2, tá? Então, o que está acontecendo aqui? Esse é o valor da probabilidade P, que na vida real é desconhecida e que eu quero estimar. E o que eu estou usando para estimar é uma observação de x barra. Então, se o x barra tiver duas amostras só para formar o x barra, as minhas estimativas vão ser bem ruins, porque ou eu vou estimar a probabilidade como sendo 0, ou vou estimar como sendo meio, ou vou estimar como sendo 1. Se o n for igual a 5, eu já ganho mais possibilidades. E olha só que interessante o que acaba acontecendo. Aqui, essas alturas são as probabilidades de cada valor para x barra. Né? Olha o que aconteceu. Né? De repente, o valor 0,2 se tornou o valor mais provável de eu observar para x barra, quando n é igual a 5. Quando n é igual a 10, o que vai acontecer? Aí o suporte vai ficar mais granulado ainda, e olha só o que aconteceu com a distribuição de x barra. Ficou mais concentrada ao redor do verdadeiro valor de P, que era 0,2. E quando eu vou aumentando, né, pessoal, o que acontece é que a distribuição de x barra vai ficando cada vez mais próxima do verdadeiro valor do parâmetro, que é 0,2. Tá? Então, o que acontece é isso. A probabilidade, né, de que x barra esteja bem próximo de 0,2 só vai aumentando conforme n cresce. Né? Então, esse tipo de comportamento é o que a gente chama de consistência de x barra para μ. Né? Lembrando, né, não falei isso aqui, mas eu já falei em aulas passadas, mas não falei para esse exemplo. Se xi é Bernoulli 0,2, o valor esperado de xi, lembra, né, que para Bernoulli o valor esperado é a probabilidade de sucesso, que é P. Então, o que está acontecendo? O x barra está com a distribuição cada vez mais perto de P, cada vez mais concentrada ao redor de P quando n aumenta, tá? Fez sentido essa ideia, pessoal? Eu fiquei com uma dúvida. Hum. Por que a probabilidade não está tão alta no n igual a 100? Na verdade a probabilidade está bem alta, é que talvez o gráfico aqui engane um pouco. Porque olha só o que acontece. Tá vendo que tem uns tracinhos aqui embaixo? Tá bem pequeno, né? Mas tem uns pontinhos aqui. A altura desses pontinhos é a probabilidade associada a cada valor aqui do eixo x. Então, o que está acontecendo? A probabilidade de eu achar comum aqui ao redor do 0,4, ao redor do... digamos, ao redor do 0,4, esses tracinhos têm uma altura muito pequena, o que isso quer dizer? Quer dizer que a probabilidade de eu observar, vou até escrever aqui, a probabilidade de eu observar x barra
igual a 0,4 é muito baixa, é perto de zero. A probabilidade de eu observar o x barra próximo de 0,38 também é bem perto de zero. Né? Os únicos valores que têm entendi. probabilidade mais alta são os valores ao redor de 0,2. Certo? Comparando com todos os valores, é a probabilidade mais alta. Isso, exatamente. Entendi. E olha a diferença para cá. Aqui o n é igual a 10. Aqui ainda tem uma probabilidade razoavelmente considerável de eu coletar a minha amostra e chegar a uma estimativa de P igual a 0,4. Porque essa altura daqui é razoavelmente grande, né? Principalmente em comparação com essa altura daqui, né? Que quase não aparece no gráfico. Né? Então, essa aqui é a tendência. A tendência é que quanto maior o tamanho de n, né, mais concentrada está a distribuição de probabilidades ao redor do verdadeiro valor de P. Não fica mais concentrado ao redor do 0,2. Se torna cada vez mais improvável eu observar valores distantes do verdadeiro valor de P. Fez sentido? Para mim fez. Tá. Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, vamos ver mais alguns exemplos, e aí os outros exemplos eu vou até passar um pouco mais rápido, porque é o mesmo princípio, tá? Então, pessoal, aqui eu tenho a mesma coisa, só que não mais para binomial, e sim para Poisson 1. Então, aqui é o mesmo gráfico, tá? Aqui é para n igual a 2, n igual a 5, 10, 20, 50 e 100. Tá? E aqui eu tenho, de novo, né, x barra. Quem é o valor esperado de xi? O valor esperado de xi é 1. Então, marquei 1 aqui em vermelho, tá vendo? Agora, a minha distribuição de x barra, olha como é que se comporta a distribuição de x barra. Quando n igual a 2, eu ainda tem uma probabilidade alta de eu estimar o valor esperado como sendo igual a 1,5, 2, 2,5, 0, tá? Mas conforme eu vou aumentando o valor de n, né, eu vou ficando cada vez mais concentrado, a minha distribuição de valores para a média amostral se concentra cada vez mais ao redor de 1. Até o ponto, quando eu chego em n igual a 100, onde já é extremamente difícil eu estimar como valor esperado meio, por exemplo, ou 1,5. Né? A esmagadora maioria, da maior parte da massa de probabilidade está ao redor do 1. Tá? Então, de novo, esse é o comportamento que a gente chama de consistente. Bom, e aqui eu coloquei uma outra distribuição de probabilidade, no caso contínuo, tá? É só porque no contínuo é um pouquinho diferente. Eu coloquei essa variável aqui que se chama exponencial. Né? Na exponencial, o valor esperado da exponencial é igual a 1 sobre o valor que está aqui dentro, tá? Então, no caso, o valor esperado de xi seria 1 sobre 1, que é 1, tá? Então, aqui de novo coloquei o valor esperado e essa exponencial ela tem uma distribuição que é contínua. Ela é tipo uma normal da vida, só que ela é assimétrica, tá? Então, por isso que a gente tem essas curvas aqui com esse formato assimétrico. Então, aqui eu também coloquei, só que aqui é a densidade de x barra, avaliada no ponto x. Porque como o xi é contínuo, o x barra também vai ser contínuo, que é a soma de quantidades contínuas, tá? Dividido por n, então vai continuar sendo contínuo. Então, acontece um fenômeno bem parecido quando a variável é contínua. Né? Aqui eu tenho a distribuição de x barra. Então, olha só, quando n é igual a 2, quando n é igual a 5, quando n é igual a 10, n é igual a 20, n é igual a 30, não, 50, né? E aqui 100. N igual a 100. Então, o que vai acontecendo é que, quando n é igual a 2, a distribuição, a densidade de x barra, ainda está botando uma probabilidade bem alta para valores razoavelmente distantes de 1, né? Meio, por exemplo. E aí, à medida que eu vou aumentando o valor de n, né, a densidade ela vai ficando cada vez mais próxima, ou cada vez mais concentrada ao redor do 1, tá vendo? Ele saiu dessa situação para essas aqui,
né, onde toda a massa é jogada ao redor do 1. Né? Aí aqui só tem um efeito ligeiramente diferente, é que a altura aqui ela vai aumentando à medida que o N aumenta, a altura da densidade. Mas isso é porque a densidade acumula área e a PMF, que é a probabilidade pontual no caso de variável discreta, ela não acumula área, então acaba que ele joga, né, os outros valores do suporte, ele joga para cá. Então aqui tem muito valor que acaba puxando parte da massa de probabilidade. Então, por isso que aqui você observa, né, nota que o gráfico tem a mesma dimensão nos eixos. Então o que acaba acontecendo é que aqui nessa circunstância, os valores, né, essas alturas, aqui elas são quebradas em mais, como se fosse vários grafitezinhos, né, eles são quebrados e são distribuídos. Quando chega no N igual a 100, é como se eu pegasse um pozinho de grafite e colocasse aqui, para cada um dos outros valores possíveis. Então, isso vai tirando parte das alturas, por isso a curva fica com altura menor aqui. No caso de variável contínua, isso não acontece, é como se eu tivesse um barbante aqui, né, com o mesmo tamanho, né, formando esse desenho. Então, o que eu vou fazer é eu vou pegar esse barbante e ele vai ficar cada vez mais, vai desenhar uma curva cada vez mais concentrada ao redor do 1. Então, ele vai ter esse comportamento que vai espichar para cima. Né? Tá bom? Então, pessoal, é o mesmo comportamento. O que eu quero dizer é que a consistência diz respeito à probabilidade de que x barra esteja bem perto do valor esperado, é bastante alta quando n aumenta, quando n cresce. Então, isso que quer dizer consistência. Então, existe um fato, né, uma lei na probabilidade que se chama lei dos grandes números. A lei dos grandes números, ela pode ser vista como consistência envolvendo x barra, que foi o que eu mostrei anteriormente. Né? Então, o que a lei dos grandes números diz? Que numa amostra aleatória simples, a média amostral x barra converge para a média populacional μ. Foi o que eu mostrei aqui, né? A distribuição da média populacional está convergindo, está, né, ficando cada vez mais concentrada ao redor da média. Tá? Então, a lei dos grandes números diz isso, né, que, num certo sentido, o limite de x barra, isso aqui é x barra, quando n vai a infinito, é igual a μ. Tá, e vamos ver agora, fazer as contas, né, para ver por que isso acontece, que eu mostrei para vocês graficamente, mas por que que, conforme eu aumento o tamanho de amostra, eu tenho a distribuição de x barra cada vez mais concentrada ao redor de mim. Né? Então, a gente tem que notar duas coisas. A primeira é que o valor esperado de xi, né, está chegando perto de 1, né, a esperança está chegando cada vez mais perto de 1, não, desculpa, da média, a média populacional, e a variabilidade está ficando cada vez menor, né? Nota, aqui eu tenho uma variabilidade maior do que aqui. Então, o que está acontecendo? A variância de x barra está se tornando cada vez menor quando n aumenta. E o valor esperado de x barra, a gente já viu que vai ser sempre igual a μ. A gente provou isso, a gente fez a conta. Foi essa parte que a gente fez aqui em cima. A gente mostrou que o valor esperado de x barra é sempre igual a μ. Tá? Então, no fim das contas, a consistência, no caso de estimar a média populacional por uma média amostral, se reduz ao fato de que a variância de x barra converge para zero, vai ficando cada vez menor conforme aumenta o tamanho de amostra e o valor esperado de x barra é igual a μ. Tá? Então, acontece o seguinte, né?
o que a gente observou é que o que se espera para x barra é igual a μ, e a gente também tem que a variância de x barra converge para zero quando n converge para mais infinito, ou seja, quando n converge para mais infinito, é um termo esquisito na matemática de se dizer, quando n tende a infinito. Enfim, é similar. Então, a gente também consegue ver isso, que a variância de x barra converge para zero quando n vai para mais infinito. Por quê? Quem é a variância de x barra? A variância de x barra é a variância de 1 sobre n somatório de xi. Lembra que constante multiplicativa sai da variância ao quadrado? Então, vai sair como 1 sobre n ao quadrado. E aqui dentro vai ficar a variância do somatório de xi. Agora, lá atrás eu falei que as amostras aleatórias que a gente coleta são independentes. Então, como xis são independentes, então essa variância da soma se decompõe em soma das variâncias de cada um dos xis, tá? Então, a variância, a soma pode sair da variância só se os xis forem independentes. Então, aqui vai dar o quê? 1 sobre n2, se os xis são normais, mi sigma 2. O que vai acontecer? Cada uma dessas variâncias aqui, ó, vão ser iguais a sigma 2. Aí, pelo mesmo raciocínio que eu fiz anteriormente, aqui eu tenho uma soma de n termos todos iguais a sigma 2, então isso aqui vai dar n sigma 2. Simplificando, isso dá sigma 2 sobre n. Agora olha só que interessante. Vê se não vale essa linha que eu escrevi aqui. A variância de x barra está se tornando mais perto de zero conforme n aumenta. Então, conforme n cresce, como eu estou dividindo o sigma 2, que é um valor fixo, né, a variância da população, eu estou pegando esse valor e estou dividindo por n. Conforme o n vai aumentando, né, 10, 100, 1000, 10.000, essa fração aqui vai se tornando cada vez menor, até o limite em que ela vai ser igual a zero, tá? Então, como aparece n no denominador da expressão da variância de x bar, a conclusão que a gente tira é que quanto maior o tamanho de amostra, menor é a variabilidade da média amostral, tá? Isso é intuitivo, né? Se, por exemplo, eu quiser estimar o desempenho de alunos de um curso, sei lá, vamos supor que vocês tenham feito lá a P1, e aí, por alguma razão, eu quero estimar qual é a média da P1 sem olhar para as notas de todo mundo, olhando para um conjunto menor. Se eu pegar 2 alunos para tirar a média, a variabilidade da média que eu vou obter vai ser bem alta, né? Porque dependendo dos 2 alunos que eu penso, se eu pegar 2 alunos que tiraram nota muito alta, a minha média vai ser alta. Se eu pegar 2 alunos que tiraram nota muito baixa, a média vai ser baixa. Então, a variabilidade é bem alta. Agora, se eu pegar 15 alunos para poder calcular a média, a variabilidade vai ser bem menor, né? Porque vai ser muito mais difícil que os 15 sejam com nota muito boa, que os 15 sejam com nota muito ruim, muito baixa. Então, acaba reduzindo aí a variabilidade. Tá? Ô, professor, existe um valor mínimo que você considera um ideal? Por exemplo, a partir de 15 é um valor legal que não vai ter muita variância, né? Boa pergunta. Na verdade, é um pouco difícil de dizer isso, porque vai depender do que você está medindo, né? Por exemplo, se o XI for pressão arterial, então a escala das minhas medições vai ser tipo 12 por 8, mais ou menos. Então vai ter um pouquinho de variabilidade para cima, um pouquinho para baixo. Então uma variabilidade igual a uma unidade, talvez não seja uma variabilidade muito alta, né? Mas se eu estiver medindo uma outra grandeza, né, em que os valores são muito pequenos, né, um valor de uma unidade talvez já seja uma variabilidade muito alta, né? Então, depende muito da escala, né, da ordem de grandeza que eu estiver medindo. Então, é um pouco difícil, não tem um patamar para
para a gente dizer, se a variância for abaixo de 15, é uma variância baixa. Vai depender da ordem de magnitude das variáveis, né? Vai depender da ordem de magnitude de xi. Tá? Então, meio que não tem um limiar, uma recomendação nesse sentido. Fez sentido? Fez sim. Eu estava pensando nisso porque quando eu estava fazendo iniciação científica, a gente coletava às vezes a amostra e aí eles falavam, não, a gente tem que ter pelo menos X, então já devia ser baseado nas coisas que eles sabiam, né? Ah, tá. Isso é uma coisa que a gente vai ver mais à frente. Por exemplo, você pode controlar e já determinar qual o tamanho de amostra que você vai querer, né? Por exemplo, é uma coisa que acontece muito em pesquisa eleitoral. Nessas pesquisas eleitorais, a gente sempre ouve aquela frase, né? Os intervalos são a incerteza está em 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, né? 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O que eles querem dizer com isso? Eles querem dizer que estão estimando que a verdadeira proporção de eleitores do candidato está entre a proporção pontual, né, divulgada pela pesquisa, menos 2 pontos percentuais, e a estimativa pontual mais 2 pontos percentuais. Né? Por que eles sempre garantem que vai dar 2 pontos percentuais para mais e para menos? Por que eles sempre fazem isso? Eles fazem isso porque eles escolhem N tal que o intervalo vai ser de 2 pontos percentuais para menos e 2 pontos percentuais para mais. Porque dá para fazer a conta, né? E dá para chegar a um tamanho de intervalo que vai depender de N. Lá na frente a gente vai fazer isso nas próximas aulas. Então, o que eles fazem é o seguinte, eles fazem meio engenharia reversa. Os institutos de pesquisa descobrem qual o valor de N que eu preciso para que o meu intervalo seja de 2 pontos percentuais para cima ou para baixo, e aí eles vão lá e coletam aquele número N de pessoas para participar da pesquisa. Então, por isso que as pesquisas sempre dão essa margem de erro, de 2% para baixo, 2% para cima. Eu chuto que talvez, no seu caso, tenha sido algo parecido que o pessoal tenha feito, né? Porque é muito comum que a gente queira calcular intervalos desse tipo, né? Do ponto de vista prático. Então, pode ser que seja isso. Eles falaram assim, então, por trás dessa escolha do tamanho de amostra, de quantas amostras eu vou coletar, tá o controle do intervalo de confiança para o meu verdadeiro parâmetro, né? Para o intervalo que contém o P. Então, eu não sei, estou chutando, né? Acho que o que eles tenham feito seja isso, determinar o N de tal forma a controlar para que o tamanho do intervalo seja pequeno e não tenha tanta incerteza associada. Teve sentido, sim, professor. Tá? Que bom, que bom. Mas lá na frente a gente vai falar de intervalo de confiança e dá para falar sobre isso com um pouco mais de precisão, né? Porque aqui fica um pouquinho jogado, eu acho. Beleza. Ok, então a gente já viu que x bar tem como valor esperado a média populacional, a variância de x barra se torna cada vez mais perto de zero quando eu aumento o tamanho de amostra. E agora a pergunta que fica é, bom, ok, eu já estudei a média de x barra, já estudei a variância de x barra também, já sei que a variância de x barra é sigma 2 sobre n, que é n vezes menor que a variância de cada observação. Né? E agora a pergunta que fica é, ok, já sei o valor esperado, já sei a variância, mas lembrando que x barra é aleatório, qual é a sua distribuição de probabilidades? Né? Qual é a distribuição de probabilidade de x barra? Será que ela é sempre conhecida? Será que ela pode ser aproximada? Né? Então, o que a gente vai ver é que a distribuição limite para x barra é normal, quando n é grande. Então, esse é um fato fundamental na estatística, é que a média amostral, quando o tamanho de amostra é alto, a média amostral tem distribuição aproximadamente normal.
Se a gente voltar e olhar para esses gráficos, a gente vai ver que isso acontece. Deixa eu apagar um pouquinho para a gente ter uma visão mais clara, né, do que está acontecendo. Acabei apagando o que eu não gostaria de apagar. Tudo bem, é só escrever n igual a 200. Beleza. Lembra que esse gráfico aqui é o gráfico da função de probabilidade x barra, né? O que está acontecendo? Olha como era a distribuição de x barra no início. Não tem nada de assimétrico, não tem nada a ver com normal a distribuição de x barra. Mas à medida em que eu vou aumentando o tamanho de amostra, aqui ainda está com uma distribuição totalmente assimétrica. Mas essa assimetria, ela vai diminuindo, e ela vai dando lugar a distribuições cada vez mais simétricas ao redor da média, né? Até quando n igual a... Não é 200, é 100. Até quando n é igual a 100, a gente já observa uma distribuição bastante simétrica, né, para x barra. A distribuição de x continua lá, continua sendo Bernoulli 0,2, totalmente assimétrica, não tem nada a ver com normal, mas a distribuição de x barra está aproximadamente normal. Então, vamos ver o segundo caso, o caso da Poisson, mesma coisa, tá vendo? Ó, o gráfico está assimétrico, à medida que eu vou aumentando o valor de n, a função de probabilidade de x barra vai se tornando cada vez mais simétrica ao redor de μ. Tá? Então, aqui, o que está acontecendo? A distribuição de x barra está convergindo para uma normal. Até no caso exponencial, que eu tenho uma variável assimétrica, uma densidade assimétrica, acontece a mesma coisa. Olha, aqui eu tenho a simetria para x barra, né, nessa densidade contínua, e aí, conforme o n vai aumentando, a distribuição vai ficando cada vez mais simétrica ao redor de 1. Aqui ainda está um pouquinho assimétrica, mas olha, aqui a assimetria já meio que quase que desapareceu por completo. Até chegar no final, em que a distribuição vai se tornando simétrica. Então, olha só que interessante, pessoal. A distribuição de probabilidade de x barra, ela tem várias propriedades muito interessantes, né? Ela está sempre com o valor esperado igual a μ. Então, o centro de gravidade para cada uma dessas curvas aqui é sempre 1, né, que é a média da exponencial. A distribuição vai se tornando cada vez mais concentrada ao redor de 1, e não só concentrada, ela vai se tornando cada vez mais simétrica também. Então, ela vai ficando mais concentrada ao redor da média, e a forma com que ela se concentra ao redor da média vai ficando cada vez mais simétrica. Onde aqui no início era bem assimétrica, e aí você vai aumentando o n, a distribuição vai ficando simétrica, né? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, que se n é grande, então vou definir assim, né? Então, seja xi, amostra aleatória com média igual a μ e variância igual a sigma 2. Então, o x barra vai ter distribuição aproximadamente normal. Quem é a média de... Então, se ele é aproximadamente normal, tem dois parâmetros. O valor que vai entrar aqui é o valor esperado. De quem? De x barra. A gente já viu que o valor esperado de x barra coincide com μ. E quem vai entrar aqui? Vai entrar a variância de x barra. A gente já viu que a variância de x barra é n vezes menor que a variância original da variável xi, né? Então, pessoal, se n é grande, a gente tem essa relação, se n é grande. Tá? Então, x barra é aproximadamente normal com média μ e variância sigma 2 sobre n, se n é grande. Tá? Então, pronto, isso dá a interpretação completa, né, o máximo de informação que a gente consegue sobre a média amostral. Ela me dá a distribuição da média amostral quando o tamanho de amostra é grande.
um tamanho de amostra grande, a média amostral tem distribuição aleatória, aproximadamente normal, daí a simetria, né? Centrada ao redor de μ, ao redor da verdadeira média, e com variância n vezes menor que a variância de cada observação. Tá? Então, é isso que diz o chamado teorema central do limite. Ele tem esse nome porque ele é central na estatística. Tá? É um teorema que é muito usado em toda a parte de inferência estatística. Então, é esse teorema que eu acabei, essa lei que eu acabei de definir aqui com vocês, o teorema central do limite. Se o n for suficientemente grande, então x barra terá uma distribuição aproximadamente normal de média μ e variância sigma 2 sobre n, que foi o que a gente colocou aqui. Né? Tudo bem? Então, esse é um ponto bastante central, né, em que a gente vai usar esse fato muitas vezes daqui para frente. Tá? Então, se a gente coletar amostras de tamanho suficientemente grandes, a gente vai saber qual é a distribuição dela. A gente vai poder usar a distribuição normal como aproximação para a distribuição de x bar. E aí a gente consegue calcular coisas do tipo, qual é a probabilidade de x bar ser maior do que 3? Qual é a probabilidade de x bar estar entre 1 e 2? E com base nisso, a gente vai construir toda assim, grande parte, né, da parte da teoria de inferência estatística, né? Falando de intervalo de confiança, de teste de hipótese, assim sucessivamente. Vamos ver essas observações aqui, deixa eu me lembrar o que elas falam. Note que o teorema central do limite nos diz que a distribuição limite, que não depende da distribuição de x, que vemos para a média amostral, é dada exatamente por uma curva normal. Sim, é verdade. O que essa observação está dizendo é o seguinte, que não importa qual é a distribuição original de x, desculpa, ou de xi, né? Aqui, por exemplo, eu não disse qual é a distribuição de xi. Eu só falei que tem uma média μ e uma variância sigma 2. Não quer dizer, quando eu escrevi isso aqui, não quer dizer necessariamente que o xi tem distribuição normal. O xi pode ter qualquer distribuição, eu só estou chamando a média de μ, dessa distribuição, e a variância de sigma 2, mas não quer dizer que ela necessariamente seja normal, tá? E o que a gente viu é que a convergência acontece, não importa qual seja a distribuição de xi. Aqui x era exponencial, x barra convergiu para normal. Aqui x era Poisson, x barra também convergiu para normal. Aqui x era Bernoulli, x barra também convergiu para normal, tá? A distribuição de x barra também convergiu para normal. Então, é isso que eu quero dizer. A convergência vai acontecer independente de quem é a distribuição original. Então, a outra forma da gente ver esse resultado é através da padronização da média amostral. Então, esse fato vai ser muito importante nas próximas aulas, quando a gente for construir intervalos de confiança, por exemplo. Como é que eu padronizo x barra? Né? Aqui, supondo n grande. Tá? Eu estou supondo n grande para poder dizer o seguinte, que x barra tem distribuição aproximadamente normal, com média μ, e variância sigma 2 sobre n, onde μ é igual ao valor esperado de xi e sigma 2 é igual à variância de xi, tá? Então, como é que eu padronizo o x barra nesse caso? Se o n for grande, a distribuição de x barra é aproximadamente normal. E a gente viu, né, que para padronizar variáveis normais, a gente subtrai a média daquela distribuição que é μ e divide pelo desvio padrão. Mas quem é o desvio padrão de x barra? É a raiz de sigma 2 sobre n, ou seja, vai dar sigma dividido pela raiz de n, tá? Porque eu estou escrevendo como x barra, só para
que são os valores x barra menos o seu valor esperado, dividido pelo seu desvio padrão. Aí eu só substituir aqui na fórmula, tá? Quem é o valor esperado de x barra? Mi. Quem é o desvio padrão? Sigma sobre raiz de n, tá? Tudo bem? Então, quando eu padronizo o x barra, eu padronizo dessa forma, subtraindo do x barra o mi e dividindo pelo sigma sobre raiz de n. Se eu fizer isso, o z vai ter distribuição aproximadamente normal 0,1. Por quê? Isso é a característica da padronização, a gente já viu lá atrás. Quando a gente padroniza uma normal, subtrai dessa normal a sua média e divide pelo seu desvio padrão, o que resulta é uma variável aleatória normal 0,1, tá? Tudo bem, pessoal? Então, quando eu quiser padronizar a distribuição de x barra para n grande, o que eu vou fazer é subtrair mi e dividir por sigma sobre raiz de n, e a distribuição dessa variável padronizada, que eu estou chamando de z, vai ser aproximadamente normal padrão. Tá? Ô, professor, e quando eu sei que é suficientemente grande? Ótima pergunta. Quando eu sei que n é suficientemente grande? Em algumas circunstâncias, n pode ser inquestionável que n é grande. Por exemplo, se eu olhar uma amostra de tamanho 10.000, né, vai ser um n grande. Se eu tiver em outras circunstâncias, fica mais difícil de eu poder afirmar. Isso vai depender da distribuição inicial de x. Né? Aqui, por exemplo, quando o x é exponencial, com n igual a 5, ainda fica bem distante de normal. Só quando n está aproximadamente igual a 10, mais ou menos, é que eu tenho uma distribuição próxima de normal, né? Próxima de ser simétrica. Se eu olhar para Poisson, deixa eu apagar um pouquinho, porque eu acho que vai ficar mais claro. Na Poisson, talvez o n igual a 5 você já possa usar a aproximação normal e a aproximação seja boa. Para Bernoulli, aí o 5 já não é bom, porque ficou bem assimétrica. O 10 também não é lá muito bom, né? Porque também está assimétrico. O 20 já começa a melhorar. Então, assim, não tem uma definição formal. A tendência é que quanto mais próxima de ser simétrica for a distribuição inicial da variável, menor vai precisar ser o tamanho de amostra para ela ser grande o suficiente para aproximar por uma normal. Quanto mais assimétrico, como é o caso da Bernoulli, que é bem assimétrico, não tem nada a ver com normal, a distribuição inicial, eu vou precisar de um tamanho de amostra maior. Então, a regra de bolso, não é uma regra rígida, tá? Mas a regra de bolso é, se o n for maior do que 30, a aproximação normal já vai ser bem razoável para uma quantidade muito grande de famílias de distribuição de probabilidade. Então, é como se o n igual a 30 fosse robusto e fosse suficiente, né, para usar o teorema central do limite para grande parte das distribuições de probabilidade que a gente estuda. Tá? Mas é claro que tem que entender que tem poréns aí, né? Pode ser que você tenha distribuições de probabilidade tão horríveis que mesmo n igual a 30 não seja grande o suficiente. Mas, empiricamente, pelo que a gente viu aqui, com n igual a 30 para todos esses três casos, né, entre 20 e 50, eu já tinha aproximações razoavelmente boas, tá vendo? Tá? Então, essa é a regrinha. Mas é claro que assim, tipo, e se o meu n for igual a 29, posso usar a aproximação da normal? Não. Aí se o n for igual a 30, posso usar? Posso. Não funciona assim, né? Se eu creio que 30 eu posso usar, com 29 também não vai ter tanto problema. Mas, enfim, é só uma regra prática nessa questão do 30. Tudo bem? Tudo bem. Bom, vamos fazer só esse exemplo, para ver se a gente consegue ter um exemplo numérico, né?
para fixar o que a gente está falando hoje. E talvez, acho que o exemplo 2, eu não sei, talvez eu deixe para depois, ou eu gravo de 5 minutos fazendo o exemplo 2 para vocês e coloque lá no YouTube, não sei. Mas vamos fazer um. Então, ó, sabendo que o tamanho em centímetros, né, dos peixes guppies, aí aqui eu coloquei as fotos deles, né? Os machos são esses aqui que tem a cauda mais bonitinha. Eu criava guppy quando eu era pequeno, quer dizer, criava, né? A gente tinha um aquário e frequentemente os guppies davam filhote, né? A gente tinha vários peixinhos assim, tipo de água doce, quando eu era criança. E aí era um aquáriozão grandão, né? E daí que veio esses exemplos malucos de guppy, beta, de platia. A gente tinha esses peixes todos, né? Neon, tinha vários deles. Aí o macho tem essa cauda que é bem mais vistosa, né, do que a fêmea. O macho, acho que ele é um pouquinho menor o tamanho do corpo, né? A fêmea é um pouquinho maior, mas ele tem essa cauda e tem essa barbatanazinha aqui mais pronunciada aqui na cabeça. Eles são bem legais, os grupos são bem bonitinhos, né? Tem várias variedades assim de cores. Enfim. Então, sabendo que o tamanho em centímetros de peixes guppies machos adultos num determinado rio se distribui de acordo com uma normal, aí aqui eu vou colocar, né? Então, ó, se xi é o tamanho do guppy macho I, né? Então, o xi tem distribuição normal. E aqui eu estou chutando os valores, tá? 3,5 e a variância 0,25. Então, calcule a probabilidade de observar a média dos tamanhos de xi, né, dos guppies. Então, a probabilidade da média está entre 3 e 4. Tá? Numa amostra onde n é igual a 10. Tá? Então, aqui eu tenho 10 valores vindos dessa normal, ou seja, são 10 guppies diferentes. Então, em média, eles vão medir 3,5 centímetros, com uma variância pequena aí de 0,25, tá? Que vai lidar com o tamanho diferenciado aí de cada macho. E a pergunta é, qual a probabilidade que, em média, o tamanho dos machos esteja entre 3 e 4, né? Quando n é igual a 10. Como é que eu faço isso, pessoal? Bom, se eu tenho que os xis são normais, com média 3,5 e variância 0,25, para eu poder calcular essa probabilidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir qual é a distribuição de x barra, né? E a gente já viu que x barra tem distribuição normal. Bom, x barra aqui vai ter distribuição normal mesmo se eu não usar o TCR, tá? Mesmo para n pequeno. Por quê? Cada amostra é normal, tá? Então, se as minhas amostras já são normais, a média amostral vai ser normal e ponto final, mesmo que seja uma média com 2 observações, tá? Então, a média vai ser normal também. E quem é o valor esperado? Bom, eu já mostrei para vocês, né, que o valor esperado de x barra coincide com o mi, que é esse valor daqui. Então, vai dar os mesmos 3,5, né, que são a média de xi. E a variância? A variância de x barra, que é o segundo valor que eu tenho que botar, lembra que ela é n vezes menor que a variância original? A variância é 0,25 dividido por n. Mas o meu n é 10, né? Então, aqui vai dar isso dividido por 10. Então, isso porque a variância de x barra é igual a sigma 2 sobre n, tá? Então, nota o que acontece, né? Eu mantive a mesma distribuição para x barra, né, que era a distribuição original, porque a distribuição já era normal. Então, aqui eu nem preciso colocar o símbolo de aproximado, tá? E o que aconteceu foi a variância que se reduziu, ficou 10 vezes menor, né? Então, aqui deu 0,025. Então, beleza, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular essa probabilidade da normal 3,5, 0,025. Eu vou abrir o R para poder calcular aqui com vocês. Não preciso.
Então, como é que eu calculo, né? Eu tenho que calcular essa probabilidade aqui. Então, vai ser P enorme, porque o P enorme, ele acumula, né, probabilidades à esquerda. Então, eu vou acumular até 4, a normal. Qual é a média que eu vou usar? Como eu estou olhando para x barra, eu tenho que usar a média de x barra. Então, a média 3,5. E lembrando que R, as distribuições normais são parametrizadas pelo desvio padrão. Então, tem que prestar atenção nisso. Então, a média é 3,5 e o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz da variância, né? Então, vai entrar SQRT. Quem é a variância de x barra? É 0,25? Não. É 0,025. Então, entrei aqui com a raiz quadrada de 0,025. Deixa eu aumentar aqui para a esquerda, porque eu não vou usar a parte do gráfico. Tá? Então, isso é P de x barra menor ou igual a 4. Falta subtrair a probabilidade de x barra ser menor ou igual a 3. Então, tem que subtrair pelo P enorme, na mesma distribuição, só que agora em 3. Tá? Por quê, pessoal? O que eu fiz? Eu fiz o seguinte, ó. Eu calculei. Eu escrevi assim. Isso é P de x barra menor ou igual a 4. Lembrando que a igualdade eu posso tanto colocar quanto não colocar, porque a minha distribuição de x barra é contínua, então tanto faz a igualdade ou não, que a igualdade tem probabilidade zero. E aí eu subtraio a probabilidade do x barra ser menor ou igual a 3. Lembra disso? Quando eu quero a probabilidade da variável estar entre dois valores, eu pego a acumulada ter um maior valor e subtraio da acumulada ter um menor valor. Então, foi o que eu fiz. P enorme 4 menos P enorme de 3. Eu só preciso especificar qual é a distribuição. A distribuição de x barra 3,5, de média, e de desvio padrão, raiz de 0,025. Quando eu rodo, eu vou chegar em 0,9984. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Deu para entender como funciona? Então, só preciso me preocupar, só precisei me preocupar em dividir por 10 aqui na variância, né? E aí depois é só fazer as contas como a gente fazia na normal mesmo, tá? Porque quando eu estou falando da média, a variância vai ficar N vezes menor que a variância original. Esse exemplo 2, pessoal, então eu não vou fazer agora porque a gente vai passar da hora se eu vou fazer o exemplo 2. Então, eu vou fazer o seguinte, depois, mais para tarde, eu gravo um vídeo de 5 minutinhos resolvendo esse exemplo 2, tá? Não quero começar a aula que vem a partir desse exemplo, eu quero terminar para que na aula que vem a gente já comece a falar de intervalos de confiança, tá? Para não precisar ficar muito corrido lá na frente. Tudo bem? Mas a gente vai ver que vai ser muito similar ao exemplo 1 que eu acabei de fazer com vocês, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Se alguém ficou alguma dúvida, pode aproveitar esses 5 minutinhos finais da aula para fazer qualquer pergunta. Eu terminei com a matéria aqui por hoje. Eu só vou colocar depois no YouTube uma parte 2 para essa aula, para falar sobre esse último exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Professor, você vai colocar esses slides lá também, né, no Classroom? Vou colocar. Eu vou aproveitar